E aí está o mundo de hoje. Eu vou me permitir aqui agora fazer um passeio inicial por esse mundo, não é? E lembrando um pouco às senhoras e senhores o que nós estamos vivendo. Podemos começar olhando ali a nossa Península Ibérica, né? E lembrar que no ano de 1500, quando portugueses e espanhóis viviam o período dos grandes descobrimentos, lá no leste, a China já era a maior potência mundial. Quando portugueses e espanhóis usaram da inovação e do empreendedorismo para conquistar o novo mundo, os chineses já tinham avançado na tecnologia. Então, muita gente hoje pode se surpreender com o papel da China, mas se olharmos os últimos 20 séculos da história da humanidade, só apenas em 2 séculos e meio a China não foi a maior potência. Então não devemos nos surpreender com isso, apesar da história recente não ter ocorrido dessa forma. A Europa, nesse período, centro do mundo, enfrenta no século XVII aquilo que ficou conhecido como a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 até 1648. No término dessa guerra ocorre aquilo que é a Paz de Westfália, a primeira tentativa após a queda do Império Romano de termos uma ordem mundial organizada, e essa ordem baseada em quê? No equilíbrio de poder. A fragmentação dos Estados europeus obrigava a que houvesse uma busca, né, de pesos e contrapesos, de modo que um Estado não dominasse os demais. Esse equilíbrio aí, apesar de algumas guerras que tiveram reflexo no Brasil aí no século XVIII, esse equilíbrio ele é rompido pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas. E aí se obriga a uma nova rodada de negociações, ocorrido em 1815, o famoso Congresso de Viena, né, onde essa nova ordem mundial é estabelecida, novamente tendo a Europa ali como ponto foco central, né, e buscando o equilíbrio de poder. E aí surge o papel da Prússia naquele momento, já com um Estado agigantado, mas ainda sem ter ocorrido a unificação alemã, de modo que contrabalançasse aquilo que seria o poder da França. Essa ordem se arrasta ao longo do século XIX e, a partir, não é, da vocação imperialista, não é, dos governos daquela época, de Rússia, da Grã-Bretanha, da própria França, da própria Alemanha, desemboca numa guerra que ninguém queria e que achavam que ia durar 4 meses, a Primeira Guerra Mundial. Foi preciso que 25 milhões de pessoas, a fina flor da juventude europeia, se matasse nos campos da Flandres, não é, para que se entendesse que a guerra havia atingido um novo paradigma. Se tenta construir uma ordem no final da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes, mas um tratado péssimo, que foi uma das grandes causas do surgimento de Hitler e posteriormente do início da Segunda Guerra Mundial. Talvez no futuro os historiadores analisem esse período de Primeira e Segunda Guerra como uma guerra só, né? E aí desembocamos em outra guerra que dura muito mais tempo, 6 anos de guerra, onde o Brasil teve uma participação, o único país sul-americano a sair do nosso subcontinente, atravessar o Atlântico para combater o nazifascismo, né? É algo que devemos nos orgulhar, né, e não esquecer jamais. Há poucos dias atrás, há 15 dias atrás, uma semana atrás, completou 75 anos de que a Força Expedicionária Brasileira entrou em combate no Teatro de Operações da Itália. Termina a Segunda Guerra Mundial e aí uma nova ordem se estabelece, com a criação da Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Acordo de Bretton Woods, né? Mas, ao mesmo tempo, uma massa avança lá do leste europeu, né? O expansionismo russo, que é um expansionismo secular, ele se aproveita do movimento comunista internacional, domina o leste europeu, divide a Alemanha, e aí entramos naquele período da Guerra Fria, do mundo bipolar. Esse mundo cai com o Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí
se chegou à conclusão, se escreveu até de que a história estaria terminada. Mas a história não terminou. Os Estados Unidos teve seu período hegemônico, né, mas imediatamente, 15, 20 anos depois, a China já surge com um poderio enorme, a Rússia continua a exercer a sua musculatura no leste europeu e exerce a sua musculatura no nosso subcontinente, estando presente lá na Venezuela, né? Ao mesmo tempo em que a Europa, né, cansada de guerras, enfrenta atualmente um período de estagnação, crise com presença de imigrantes, né? E temos então essa ordem mundial hoje um tanto distribuída por todos. Então é importante que o Brasil saiba se colocar, né, nesse pacote que está ocorrendo no mundo, né? Que saibamos extrair o melhor e nos aproveitarmos das situações que estão ocorrendo. O mundo vive conflitos. Então olhem aí o centro da África, conflitos tribais, conflitos religiosos, não é? Que atingem a Nigéria, o Tchad, não é? A Líbia, a República Centro-Africana, não é? Lá a região do Chifre da África, na Somália. Aí temos lá o Iêmen, onde teriam partido os mísseis ou drones que atacaram as refinarias da Arábia Saudita, mas se olharmos a distância ali do Iêmen para o norte da Arábia Saudita, vamos ver que tem uns 700, 800 quilômetros de distância e eles não teriam capacidade para levar esse armamento até lá. E aí eu chamo a atenção para aquilo que se chama hoje de arco xiita, que pega o sul do Líbano, o sul do Iraque e o Irã, não é? Então de qualquer um desses lugares pode ter partido esse ataque à Arábia Saudita. Temos lá o conflito eterno Índia-Paquistão. Há cerca de uns 2, 3 meses atrás, a aeronave indiana foi derrubada e volta e meia eles trocam duelos de artilharia ali naquela região, disputando essa região da Caxemira. O problema da Ucrânia, onde a Rússia exerce a sua musculatura depois de já ter dominado a Crimeia. E temos a guerra do narcotráfico. Observe o México, que aparece nessa cor negra, porque a guerra do narcotráfico lá é tremenda. E o nosso Brasil, junto com a Colômbia, já aparece numa cor mais escura, porque as senhoras e os senhores sabem muito bem a guerra que é travada nas nossas grandes cidades contra as organizações do narcotráfico, essas narcoquadrilhas. Então são os conflitos, né, que ocorrem no mundo de hoje. Esse mundo do século XXI, não é? Podemos começar lembrando que 25 anos atrás, eu já toquei aqui, o Fukuyama disse que a história tinha terminado. Aí entra aquilo, período que é chamado da grande moderação. O que foi isso? Os bancos centrais, não é? Organizando as economias e a questão monetária, não é? Com a questão de juros, não é? E mantendo, não é, o controle, digamos assim, das grandes economias mundiais. E, a partir do ano 2000, a China entra na Organização Mundial do Comércio. Né? Bancos centrais começam a brigar para que ocorra crescimento em seus países. Né? Então, reduzindo juros, né? Cada vez mais juros já estão negativos, e a China entra em guerra comercial e tecnológica com os Estados Unidos, lembrando a todos que podemos estar vivendo um novo dilema de Tucídides. Né? Tucídides foi o grande historiador da Guerra do Peloponeso, né, onde as cidades e estados gregas se degladiaram umas com as outras, porque Atenas se sentiu ameaçada com Esparta, fizeram uma guerra onde se autodestruíram, e a Grécia, como berço da civilização ocidental, perdeu, né, esse papel importante que ela tinha no mundo. E, ao mesmo tempo, entramos na era da economia do conhecimento. A economia baseada em capital, tecnologia e a capacidade de utilizar essa tecnologia. É uma economia que, por enquanto, ela está isolada em ilhas de vanguarda, em pequenas frestas, né, da economia mundial, mas que vai mudar toda a forma como nós nos articulamos em termos do método mais avançado de produzir bens no nosso mundo.
Aí se diz que a democracia liberal entrou em crise. Se discute essa crise da democracia liberal. Por quê? Duas crises de endividamento. A do subprime e do ventre da Europa. Não é? Grécia, Itália, os países ibéricos, não é? Que chegaram a quebrar. A China se integra ao comércio mundial. A integração da China ao comércio mundial significou a ascensão de milhões e milhões de consumidores, né, que estavam esquecidos e passaram a absorver grande quantidade dos excedentes de bens e serviços que estão disponíveis para serem vendidos. Então é uma chegada avassaladora. A ascensão e os métodos da China despertaram o temor nos Estados Unidos, que começa a argumentar contra questões de propriedade intelectual, subsídios que a indústria chinesa tem e também a própria questão da segurança nacional ligada à tecnologia do 5G. Diante do risco de depressão, os bancos centrais lançaram mão de armas não convencionais, compra de dívidas e juros negativos. Mas essa munição está se esgotando, senhoras e senhores. Hoje, a projeção que foi colocada pela OCDE para o crescimento mundial é muito abaixo daquilo que o mundo necessita crescer para poder manter a sua capacidade de distribuição de emprego e renda. Ao mesmo tempo, a China, para manter a economia girando ao máximo, produziu um dos maiores booms de endividamento. Então é impressionante como os países aqui ocidentais buscam monitorar a capacidade de crescimento da China, porque ninguém tem dúvida que ela é o motor, né? Ela que dá a propulsão, ela que dá a passada para o crescimento do mundo. E ela precisa crescer a 7% ao ano, para poder dar emprego, dar renda e dar comida para 1,4 bilhão de pessoas. As últimas décadas viram, então, o declínio do número de pessoas empregadas na agricultura. A agricultura entrou na fase 4.0, na era do conhecimento. A nossa agricultura é isso. Alimentamos hoje 1 bilhão de pessoas no mundo. Somos um celeiro do mundo. Também diminuiu o número de empregos na indústria, indo se estabelecer em outros países, não é? Nós mesmos aqui tem indústrias nossas que foram para o Paraguai, onde é mais fácil e onde as tarifas são menores. Novos modelos de trabalho baseados em empregos temporários, tecnologia dissolvendo determinadas indústrias que ficaram obsoletas, a estagnação salarial na classe média, o salário não cresceu, não houve redistribuição de renda, se nós olharmos, houve apenas alguma compensação pelas perdas inflacionárias e levando ao aumento da desigualdade. Isso cria no conjunto das pessoas medo, ansiedade e, em alguns casos, raiva. Isso está sendo vivido no conjunto do mundo de hoje e, obviamente, atinge o nosso país. Esse mundo em mutação, então, na esteira de um longo ciclo de endividamento global, surge um mundo mais propenso a crises políticas. É o que estamos vivendo. Essa transição desse novo modelo político e econômico, que a gente ainda desconhece e que pode levar algumas décadas até ser atingido. Então esse é o panorama geral que cerca o nosso país. Nós não estamos descolados em nenhum aspecto do que está ocorrendo no resto do mundo. Então muitas vezes a gente vê os comentários, as críticas que são tecidas ao governo do presidente Bolsonaro, mas parece que as pessoas não estabelecem comparação com o que ocorre. Se países extremamente desenvolvidos vão crescer 1,5% esse ano e nós vamos crescer 0,8%, 0,9%, é uma tragédia para nós. Nós precisamos crescer mais, mas o ambiente não está fácil. Existe todo um ambiente distinto e que nos pressiona também. E a nossa América do Sul, América do Sul, a gente olha a dimensão do Brasil em relação aos nossos vizinhos. Somos um gigante, somos uma China para eles. O que a China é para o restante do mundo, o Brasil é para os nossos vizinhos sul-americanos.
Durante muito tempo tivemos de costas uns para os outros, não é? Seja por causa da barreira da Cordilheira dos Andes, conjugada com a barreira da floresta amazônica, seja por diferenças ocorridas e vividas desde o período colonial, não é? Ninguém tem dúvida que os nossos países sul-americanos são periféricos, temos pouca influência no conjunto das nações do mundo, ainda existe muita instabilidade e fragilidade nos regimes, uma carência de líderes, não é? E ainda tem muita gente que culpa o que ocorreu na época do período colonial pelas situações que vivemos hoje. Eu destaco que temos a vizinhança dos 3 maiores produtores de droga, de cocaína: Colômbia, Peru e Bolívia. Para onde é que vai essa droga? Parte entra no nosso país para ser consumida, e grande parte dessa que fica consumido aqui vai num dos piores subprodutos da cocaína, que é o crack, e que vicia e praticamente desestabiliza a nossa juventude mais pobre, e outra parcela vai para os grandes mercados consumidores da Europa e dos Estados Unidos. E óbvio que rotas alternativas para se atingir esses grandes mercados são buscadas. Agora há pouco, ontem eu estava conversando com um companheiro lá do Uruguai, do Exército Uruguaio, né, que foi comandante, e ele me dizendo, né, da grande quantidade de cocaína que tem sido apreendida transitando ali da rota Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul e chegando até o Uruguai, né? Existem alguns conflitos latentes na nossa América do Sul, não é? A Venezuela até hoje ela pleiteia a região oeste da Guiana, a região chamada como Essequibo. A Venezuela e a Colômbia têm um questionamento pela região da Península Guajira, ali nordeste, Colômbia, noroeste da Venezuela, é questão de petróleo. Peru e Equador travaram a guerra há 24 anos atrás. Bolívia e Peru guerrearam contra o Chile no século XIX, e a Bolívia perdeu sua saída para o mar. É anseio, não é? É objetivo nacional permanente da Bolívia. Há pouco tempo tentou novamente que o Tratado de Paz fosse reconsiderado, né? O Paraguai, com seus problemas internos, suas questões ali de sem terra, do Exército Popular do Povo, né? E sua própria instabilidade institucional, né? E hoje o que nós olhamos, né? Olhamos a questão venezuelana, que eu vou me deter um pouco mais logo adiante, né? Temos a questão da energia de Itaipu, né? Que tínhamos chegado a um acordo no mês de maio e que causou uma celeuma muito grande lá no Paraguai, em torno da energia excedente de Itaipu, e que o Paraguai anualmente ele faz uma estimativa de consumo para baixo e, em consequência, recebe essa energia a um preço 6 vezes menor do que nós, consumidores brasileiros, pagamos. Então, o acordo era exatamente para, paulatinamente, o Paraguai acertar a sua estimativa de consumo e haver um equilíbrio entre que pagam consumidores brasileiros e paraguaios. E temos eleições esse ano, tanto na Argentina como no Uruguai. As eleições da Argentina, tudo indicam, não é, que haverá um retorno do peronismo, não é, ou kirchnerismo, não é, com a eleição do Alberto Fernandes, não é, tendo como vice a Cristina Kirchner. A Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial. A queda, não é, da economia argentina levou a uma queda também do nosso produto interno bruto. As senhoras e senhores aqui em São Paulo sabem muito bem, pessoal da indústria, que grande parte dos nossos manufaturados aqui produzidos é vendido para a Argentina. Ao perderem essa capacidade de compra, não é, nós também somos prejudicados. Então, temos que ter a capacidade e o pragmatismo responsável de, uma vez terminado esse período eleitoral, não é, estarmos em condições de retomar, não é, essa nossa parceria comercial, que é fundamental para os dois países. A Argentina, ela tem que estar junto com a gente. O Uruguai, concebido ali no começo do século XIX como um estado tampão entre o Império do Brasil
e a Argentina também enfrentam uma eleição. Há mais de 15 anos ele vem sendo dominado por uma frente de esquerda, frente ampla, mas que nessa eleição poderá ser derrotada, não é? Então vamos aguardar, não é, o desenlace desses dois períodos eleitorais. E temos o caso da Venezuela, né? O caso da Venezuela é um caso clássico de tomada do poder utilizando os mecanismos, não é, da democracia, não é? O famoso socialismo do século XXI, ou bolivarianismo, ou chavismo, não é? Nada mais é do que um culto à personalidade, do que um caudilismo, utilizando as forças armadas e os recursos abundantes do petróleo para o controle do país. Nesse processo, a economia venezuelana ela foi totalmente obliterada, não é? O país hoje vive uma crise, não é, humanitária, uma crise de sua capacidade de atuar como país. Acredito que devem ter lido a entrevista do Nicolás Maduro, não é, num jornal aqui de São Paulo, que foi publicada na última segunda-feira, se eu não me engano, não é, onde parece que ele vive em outro país, né? Então, ele tem uma realidade paralela, ele vive nessa realidade paralela dele, não é? Ao longo dos últimos anos, a quantidade enorme de pessoas foram assassinadas nos protestos contra o governo, uns quase 4.000 presos políticos lá na Venezuela, não é? Que levou um relatório contundente aí da representante da ONU para a questão dos direitos humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, né, e que mostra essa situação da Venezuela, e aí ocorre uma diáspora venezuelana, né? Em torno de 4 milhões de venezuelanos saíram do país, né? Para uma população de 30 milhões, né, é uma quantidade enorme, seria correspondente aqui no Brasil, como uns 25 milhões de brasileiros tivessem saído do país. Então a gente tem que ter essa comparação. Para o nosso lado aqui do Brasil, muito pouca gente veio, comparativo com o que foi para os Estados Unidos, para a Europa e para a Colômbia e os demais países de língua hispânica. E por que isso? Porque a nossa fronteira com a Venezuela é um vazio demográfico, não é? Observem aí a região dali do Rio Orinoco, onde está São Fernando do Apure, Ciudad Bolívar, não é? Ali é a linha onde termina a grande concentração ou o acúmulo estatal venezuelano, onde tem a grande concentração de população. Dali, na direção da nossa fronteira com Roraima, se atravessa a região da Grande Sabana, uma savana enorme realmente, são 600 quilômetros de vazio demográfico, né? E do outro lado, aqui a partir do sul de Puerto Ayacucho e chegando aqui ao norte do Brasil, ali na região, né, a nordeste da Cabeça do Cachorro, é selva, é o estado do Amazonas, também outro vazio. Do lado da Colômbia, guerrilha, das Farc e do ELN, do lado da Venezuela, todo tipo de ilegalidades possíveis e imaginárias, né? Lhes digo isso porque durante 2 anos eu fui comandante de brigada ali na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel de Cachoeira, né? Então conheço bem essa região, além de ter sido adido militar na Venezuela, né? Então por isso não veio muita gente para cá. E o que as nações estão fazendo? A pressão diplomática, política, econômica, no sentido de que o Maduro e seu pessoal sentem efetivamente para abrir uma negociação digna do nome com a oposição e que hajam novas eleições livres na Venezuela, né? E uma vez que o regime do Maduro seja derrotado, que eu não tenho dúvida que será derrotado numa eleição decente, não é? Haja um acordo para que essa turma saia do país, vá para Cuba, vá para qualquer lugar que queiram e que não sejam encarcerados. Esse é o grande temor deles. O maior temor desse pessoal é não ter condições de gastar a enorme fortuna que acumularam ao longo aí dos últimos anos. E essa tem sido a nossa discussão. Quando se fala, não é, muitas vezes em solução militar externa à Venezuela, é um absurdo. E para nós, aqui no Brasil, um absurdo total, exatamente pela razão que eu estou lhes falando. Observem que nós teríamos que concentrar tropa, né, na região de Roraima e temos 600 quilômetros de território venezuelano para entrar. Isso é absurdo, totalmente absurdo. Além de ser
frontalmente contrária àquilo que prega a nossa Constituição, né? Da solução pacífica dos conflitos e da não intervenção nos assuntos internos de outros países, que não sejam pelas vias diplomáticas e políticas, né?